E se eu te dissesse que João Batista não foi apenas um profeta do deserto, mas um espírito que atravessa séculos trazendo alertas divinos à humanidade? Você já sentiu que algumas almas parecem retornar em momentos decisivos da história? Como se fossem enviadas em tempos de crise para preparar o caminho de algo maior. João Batista foi chamado de voz que clama no deserto. Foi reconhecido por Jesus como o maior entre os nascidos de mulher. Foi identificado como Elias que havia de vir. Estamos falando de um dos maiores mistérios espirituais do cristianismo. Um nome que ecoa entre a primeira revelação, o Evangelho e até a terceira revelação espírita. Talvez esse alerta não seja apenas histórico. Talvez seja para agora. Para você. Fica comigo até o fim porque a parte final dessa reflexão pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria missão espiritual. Se inscreva no canal e comenta aqui embaixo, você acredita que alguns espíritos retornam para cumprir tarefas divinas? Nós estamos fazendo uma série de programas baseado praticamente no Evangelho de Mateus, você sabe disso. E hoje nós vamos iniciar com uma figura muito interessante. O programa de hoje começa com João o Batista. Eu queria dizer a você que nossas pesquisas têm causado em algumas pessoas, é lógico, a grande maioria agradece, envia cartas, envia e-mails, Facebook, todo tipo de comunicação, agradecendo as vibrações do programa. Mas tem outros que não gostam, e é natural. Eu peço desculpa àqueles que não gostam do nosso trabalho, porque ele não é um trabalho para agradar as pessoas. Ele é um trabalho que vem buscando identificar Jesus como um judeu, trazendo esse livro que nós já mostramos a vocês, que é o Evangelho de Mateus, é um livro escrito por um judeu, sobre um judeu, que é Jesus, escrito por um judeu, Mateus, falando de um judeu, Jesus, para os judeus daquela época, ou os hebreus. Então é um evangelho puramente, mais especificamente judaico. E nós trazemos conceitos diferentes, porque nós não estamos amarrados nem presos a dogmas, nem em posições de entendimento que os outros tiveram. Nós fugimos do mesmismo não para ser diferente, mas porque nós seguimos a ciência, a lógica, a razão e o bom senso. Porque aqui nós juntamos teologia, espiritismo, história, Jesus, que é o foco de todo o nosso programa. É por causa dele que fazemos, escrevemos e trabalhamos por tudo que dissemos, ou que fazemos. Eu queria mandar um abraço para o nosso querido João Reis, ele é do Rio de Janeiro. Ele tem enviado sempre Facebook com colocações muito boas sobre o nosso programa, inclusive sobre as críticas que recebemos de outras pessoas sobre o nosso programa. E eu quero lhe agradecer, João, e nós vamos oportunamente fazer eu estou planejando, não sei ainda quando, uns 3 ou 4 programas sobre os teus inscritos. Pode mandar mais, querido. Eu não estou indiferente à sua colaboração. E lhe digo que quando as pessoas me criticam, eu respondo com mais trabalho. Eu vou lançar agora, se Deus quiser, mais um livro em resposta àqueles que me atacam, que não gostam do meu trabalho. Mas se você não gosta, respeite e divulgue o correto. Não tenho nada contra quem não gosta de mim. Se alguém não gosta de mim, o problema não é meu, é de quem não gosta. Mas eu tenho, graças a Deus, a felicidade de gostar de todo mundo. Se você aí não gosta de mim, me desculpe, mas eu vou gostar sempre de você, porque é isso que eu aprendi com Jesus. Então nós vamos iniciar o nosso programa de hoje com a figura de um grande homem, João o Batista, a voz que clama no deserto, porque a história desse homem é muito importante na vida de Jesus, porque ele foi prenunciado por profetas, como Isaías, Malaquias. Isaías fala da voz que clama no deserto, lá em Isaías 40, né? Malaquias 3, 27, 28, alguns 4, algumas Bíblias dividem Malaquias, mas ele diz que eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor, para preparar o caminho. E Jesus disse que João Batista é o Elias que havia de vir para preparar o caminho dele. Então há uma história muito bonita em torno desse homem,
e que a igreja, de uma certa forma, não deu valor, na minha concepção, que deveria dar, porque os detalhes da vida de João Batista enaltecem muito o seu papel. É um trabalho bonito. Eu já visitei a cidade, a aldeia, a antiga aldeia de Encarém, que em hebraico significa fonte da uva. Hoje é uma cidade, é um bairro de Jerusalém, mas naquela época era uma aldeia que fica entre montanhas. Inclusive a igreja de São João lá, a igreja chamada de São João da Montanha, como está lá em hebraico, é Ra é a montanha. Então a igreja de São João da Montanha. Então esse local ele é dividido ele tem duas montanhas com um vale no meio. O vale fica uma fonte, porque a história de João, Lucas narra com muita propriedade. Ele é filho de Zacarias e Isabel, e nós já vimos que aquelas mulheres, quando eram mães, na época, quando elas eram estéreis, elas se julgavam punidas por Deus. Isabel sofreu muito com isso e já se considerava idosa. E o anjo Gabriel, quando anuncia Maria, ele diz: aquela que será dado como estéril está já no 6º mês, referindo-se exatamente à chegada de João Batista. Quem coloca isso com melhor propriedade é Lucas. Não estamos aqui no Evangelho de Lucas, mas como eu estou falando de João Batista, ele é mencionado por Lucas, o seu pai, o profeta Zacarias, indo levar incenso ao templo, que foi o sacerdote naquele ano escolhido, e encontra uma entidade, um espírito, um anjo, na concepção da Igreja Católica, que vem anunciar que ele ia ser pai. E ali ele não acreditou, ficou mudo, aquela história toda que vocês conhecem, e, na verdade, João veio através de Isabel, e no 6º mês, Maria foi visitar ela depois que recebeu a notícia do anjo. Ela foi à aldeia de Encarém, lá em Israel. E você desce ali perto do Museu do Holocausto, você sai do Museu do Holocausto em Jerusalém, desceu praticamente, você já está em Encarém. É uma aldeia muito próxima, porém é uma região muito serena. A atmosfera é tranquila, perene, a gente se sente bem de estar ali. De um lado fica a igreja de João, do outro fica a igreja da Visitação, porque ali no meio, no vale, tem uma fonte que é chamada Fonte de Maria, porque dizem que foi ali que Maria encontrou Isabel quando foi visitá-la. Então nós, relembrando tudo isso, nós quando chegamos em Israel é um país maravilhoso, porque respira Jesus em todas as árvores, em todas as plantas, nos rios, nos lagos, nas montanhas, nos poços. Aonde tem alguma coisa em Israel, tem Jesus presente. Isso é uma coisa fantástica. Desde o Mar Morto até a Alta Galileia, até Cesareia de Filipe, você respira Jesus. Eu digo para vocês, para mim é o melhor lugar do mundo. Eu tenho amigos que ficam temerosos de ir a Israel. Eu vou desde o ano 2000, quase todo ano, e não me arrependo. E acho até que é uma bênção do céu eu ser um dos convidados da RW Turismo por Wanda e Márcia, para quem aqui eu saúdo neste momento. A Wanda Guerreiro e a Márcia Valente, diretora da RW Turismo, que não vai nenhuma propaganda, mas eu sou o guia bíblico dessa empresa, que elas são espíritas, e graças a elas eu vou a Israel todo ano. Uma felicidade muito grande com esses grupos que nós vamos. Esse ano vamos completar 10 anos. E a história de Jesus é muito viva, e eu acho que isso é um presente que ele me dá todos os anos, de eu poder ir ao reencontro daquela geografia libertadora. Então ali em Encarém a gente encontra o ambiente de todos os níveis espiritualizado. Você encontra a
as igrejas, a igreja de São João e a igreja da Visitação, ambas têm histórias belíssimas, com Maria e Isabel, o local onde João nasceu, uma estrela também numa gruta, semelhante ao sol, e a gente visita a fonte de Maria, e depois a gente vai lá em João, em Lucas 1, 57, 60, e você encontra uma oração que está lá na igreja de São João, que chama Bar Harim, ou São João nas montanhas, porque fica de um lado e do outro, né? São duas montanhas, e ali tem a oração que o pai dele fez quando ele nasceu, Zacarias. Ele fez uma oração que é considerada, ainda hoje, uma ligação entre a primeira e a segunda revelação, ou seja, entre o Velho e o Novo Testamento. Ali o local onde ele nasceu, quando a gente visita, lá está escrito assim, em latim, na gruta, tem um sol, com a estrela muito bonita, e diz assim em latim, hic, que é aqui, precursor Domini natus est. Aqui nasceu o precursor do Senhor. Então, a gente sente o impacto de estar diante daquela geografia maravilhosa, e tem a igreja muito cheia da presença de Maria, de Isabel, de João, e lá, numa parede na frente da igreja, tem escrito assim, a oração de Zacarias. Bendito o seu Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça, perante ele, todos os dias da nossa vida. Então essa oração sela, segundo os estudiosos, a ligação entre a primeira e a segunda revelação, entre o Velho e o Novo Testamento. Então essa figura de João, que é tão esquecida, hoje se justifica que, para que Jesus fosse Deus, divinizado, todos os parentes dele, porque João era primo, foram afastados, irmãos, a família, porque Deus não pode ter família. Essa é uma versão que é levantada por muitos estudiosos. Mas não sai daí que nós vamos continuar esse assunto na segunda parte do nosso programa. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, estudando o Evangelho de Mateus. Falávamos hoje de João Batista, um personagem muito importante na história de Jesus, seu primo, filho de Isabel e Zacarias, aquela estéreo, né? E a história de João começa exatamente com o seu nascimento, com essa oração que eu rezei, que eu orei, ou que eu li, que está em Lucas 1, primeiro capítulo de Lucas, do nascimento do seu pai Zacarias, que forma assim uma aliança. Mas, depois do nascimento de João, depois do nascimento de Jesus, com aquela história da fuga para o Egito, que nós já vimos, o nascimento dos dois, que é narrado em Lucas, e é narrado o nascimento de Jesus, especificamente em Mateus, em Lucas, em Mateus praticamente, e Marcos não fala nada sobre o nascimento de João Batista, apenas que ele já pregava no deserto, já aparece ele adulto, né? Mas lá em Israel, existem dois lugares. Quem for a Israel, a gente sabe que o ministério de Jesus da Galiléia foi o primeiro. Mas quando você chega em Israel, na Galiléia especificamente, você vai para um lugar chamado Yardenite. Yarden significa Jordão. É um ponto onde todas as caravanas se encontram naquele local, onde tem narrado o batismo de Jesus.
E ali todo mundo diz que foi, porque é o sangradouro, o local onde sai água do Mar da Galileia para formar o Jordão e todo o vale fértil do Jordão. Aquela saída ali tem anfiteatro, tem cercas dentro do rio, porque ali é como se fosse a nascente do Jordão que forma o vale, porque o Jordão não nasce no Mar da Galileia, ele nasce antes, ele nasce lá nas montanhas do Hermon, na cadeia de montanha, no local chamado Bânias, em honra ao deus Pan, tinha um templo ali, e exatamente em Cesareia de Filipe. E ali dizem, nessa nascente, que desemboca no Mar da Galileia, e que desemboca do Mar da Galileia, formando o Vale do Jordão, ali dizem que foi o local do batismo de Jesus. Não foi. E eles também não dizem isso. Eu acho interessante, porque lá eles chamam assim, Yardenite, um local de batismo. Ele não está dizendo que é o local do batismo. Veja que coisa interessante. Você recebe panfleto, muita gente que não tem uma certa informação geográfica acha que ali é o local onde Jesus se batizou. Ele batizou no Jordão, mas não naquele ponto. Por que Israel fez isso? Eu acho positivo, não é correto, mas é positivo. Porque o verdadeiro local do batismo de Jesus não fica em Israel hoje. Se você ler João, lá no começo, eu acho que é 1,60. Deixa eu ver se eu tenho aqui, mas eu acho que eu tenho. Ele fala que o batismo de Jesus aconteceu no deserto da Judéia, no Além Jordão. Além Jordão significa do outro lado do Rio Jordão. Mas numa área que não pertence hoje a Israel. Naquela época eu acho que também não pertencia, porque a gente vê que João diz assim, se você analisar o Evangelho de João, porque eu gosto de dizer e citar, né, para você não dizer depois que eu disse uma coisa que não foi registrada e etc. Mas aqui o testemunho de João, quando os judeus enviaram... Não, isso aqui é outra coisa. Depois do prólogo, aí vem aqui. Aí começa a se falar, João começa a falar exatamente da voz que clama no deserto, que é Isaías, que prenunciava a vinda dele no deserto. Essa é uma das colocações da visão judaica de Mateus, porque Mateus fala que Jesus estava pregando, né? Quando este já era adulto, foi batizado no Rio Jordão. Ele diz assim, depois de descrever o nascimento de Jesus, Mateus retorna à história do mestre, quando já está adulto, lá no Rio Jordão. O local identificado como local do batismo, Kasser el-Yahud, encontra-se próximo do Mar Morto, nas cercanias de Jericó e Qumran. Mas não é tão próximo de Qumran, né? Saltou aqui, parece que a geografia dele não é longe, mas é distante de Qumran. Ali onde ele fica é exatamente numa área praticamente na divisa com Israel, de um lado, porque é interessante que o Rio Jordão ali naquele ponto, onde eles hoje dizem que é o local, também não foi, é próximo. O local do batismo de Jesus está marcado por uma igreja construída por Justiniano no século VI, próximo, bem próximo do local onde Elias foi visto subindo no carro de fogo, como está lá citado lá. Então, é interessante porque é um local, pessoal, eu falo para vocês, eu nunca vi um local tão tranquilo, tão maravilhoso. Logicamente que lá em Yardenite também é um local belíssimo, eles fizeram uns anfiteatros, um local apropriado, onde as pessoas se batizam, compram suas túnicas, entram na água, etc. Mas tem muito souvenir, há uma mistura de comércio. Mas o verdadeiro local onde Jesus foi batizado se chama Betânia do Jordão, como está colocado lá em João 1:26, olha aí, 1:26 a 28.
Porque João ficava no deserto chamando as pessoas a se voltarem para Deus, o reino do céu está próximo. Ele diz, eu batizo com água, mas no meio de vós existe um a quem vocês não conhecem. É aquele que vem após de mim, que é antes de mim, e de qual eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. E aí diz João, estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Se você pegar isso, está em João 1, 26 a 28. E eu vou ler aqui só para vocês verem. Está aqui. João lhe respondeu, eu batizo com água, e no meio de vós está aquele que vocês não conhecem. Aí diz, aquele que vem depois de mim. Isso se passava em Betânia, outro chama Betabara, do outro lado do Jordão, onde João batizava. Então, eu estive nesse local. E eu digo para vocês, é maravilhoso, não tem ninguém, vamos dizer assim, distraindo a gente com coisas souvenirs. É um deserto plano, porque ali foi um centro, transformou-se depois num campo de treinamento do exército jordaniano, e hoje aquele foi desocupado, retiraram todas as minas que estavam ali, e naquela planície maravilhosa, cheio de corredores, assim, corredor, quando eu falo, é arrodeado ainda de árvores, arbustos, e você sente uma paz, porque você vai exatamente no local onde Jesus foi batizado. Ali ainda hoje tem fotografia de papas, Papa Paulo VI, João Paulo II, que passaram por ali, e é um local que me emociona, porque ele realmente, ali você pode meditar e sintonizar com essa história maravilhosa, dessa identificação de Jesus por João, que são dois espíritos. Uns dizem que Jesus viveu entre os essênios por causa da proximidade de Qumran ali, mas na verdade não. Jesus não tem uma palavra sobre os essênios, mas Jesus comungava com o pensamento dos essênios. Qual era o pensamento dos essênios? Pureza, cristalinidade, respeito à Torá, seguir Jesus sem interesse, servir por amor, que não era o que acontecia na época dele com os sacerdotes no templo. Já havia naquela época uns desvios, como hoje está muito mais, mas naquela época já existia, por aqueles que eram representantes da Torá. E hoje, por aqueles que são representantes de Jesus. Eu acho o local maravilhoso, e o nosso guia ali na Jordânia é uma figura assim, muito carismática, é o Iade. Então é um local que vale a pena a gente visitar. E o que é que acontece? O que é que eu acho que a gente tem que registrar aqui são as curiosidades que tem naquele lugar. Porque tem uma parte distante já um pouco do local onde Jesus se batizou, que o rio é dividido, gente, em 3 partes. O rio tem 2 cordas flutuantes no meio do rio, Bob. Do lado de lá, Israel. Do lado de cá, Jordânia. E no meio, entre as 2 cordas, um campo neutro. Eu me lembro da parábola do rico e Lázaro. Quem está lá não pode passar para cá, quem está aqui não pode passar para lá. Porque é um rio que você pode atravessar, tem mais ou menos assim, uns 3 metros de distância. Se você pudesse, eu não sei se dá para você mostrar aqui, dar uma aproximada, só porque vale a pena mostrar às pessoas. É muito interessante você ver, isso aqui é o Rio Jordão, naquela área em que Jesus, próximo onde ele se batizou. Mas esses degraus aqui, você pode ver a bandeira aqui, isso aqui é Israel. Aqui onde eu estou com minha mulher, é Jordânia. Então quem está em Jordânia não pode passar dessa corda flutuante que está aqui nas minhas costas, estão vendo? Ó aqui, ó. Que ela passa para o outro lado. Ó ali, ó. Quem está do lado de lá, tem outra corda flutuante aqui, ó. Aqui, ó. Esse pessoal daqui só pode ficar nessa área aqui, ó. O pessoal daqui do lado de cá só pode ficar nessa aqui atrás de mim. E esse espaço que fica no meio é bem pouquinho. Eu acho que não dá 3 metros, dá, Bob?
Aqui, gente, quem está do meu lado para passar para Israel tem que ter passaporte. Então, para você chegar do lado onde eu estava, na foto com minha mulher, para ir para o outro lado tem que ter um passaporte. Quem está do lado de Jerusalém, de Israel, se quiser voltar para a Jordânia, tem que ser passaporte. E aquela região que eu mostrei a vocês que fica no meio, é uma zona neutra. Não pertence nem a Israel nem a Jordânia. Mas ninguém pode atravessar. Então eu me senti assim até meio constrangido, porque tem polícia do lado de lá e polícia do lado de cá. Polícia que resguarda o lado da Jordânia e polícia que resguarda o lado de Israel. Vocês observem que mesmo quando a gente vai a serviço de Jesus, era para não haver essas barreiras na minha visão. Mas tem esses fatos que chocam um pouco a gente, mas vale a pena a gente testemunhar tudo isso à luz desse homem libertador que foi Jesus e que tantas coisas aconteceram em torno dele que sempre nos enternecem. E eu estou mostrando esses fatos e nós vamos continuar, se Deus quiser, no próximo programa ainda falando do batismo de Jesus, porque a gente falou do local e tudo, mas o que aconteceu depois do batismo, segundo nos narra o judeu Mateus. Fiquem com Jesus, até a próxima semana, se ele assim nos permitir. Muita paz para todos. Auxiliando aqueles que têm dúvida, nós fizemos o programa anterior a pedidos de muitos telespectadores que eu falasse alguma coisa sobre o nascimento de João Batista. Eu aproveitei e estou colocando João no contexto da primeira e da segunda revelação, começando com ele como Elias, né, que visitei já a terra dele lá na Jordânia, as montanhas de Gileade, o vale do Jaboque, e toda aquela sua, sabemos de toda aquela seu combate com o rei Acai, lá na Samaria, e depois ele lá no Monte Carmelo, quando ele desafia o sacerdote de Baal, defendendo o monoteísmo. Mas nós vimos o seu nascimento, vimos a mensagem do seu pai Zacarias e a importância dele como um elo entre a primeira e a segunda revelação. Mas nós sabemos que quando Jesus nasceu, que também foi 6 meses depois, quando Jesus nasceu, João estava com 2 anos e pouco. Aliás, Jesus nasceu, João tinha 6 meses, porque ele era 6 meses mais velho do que Jesus. Mas quando Jesus completou 2 anos aproximadamente, Herodes mandou matar muitas crianças em Belém, porque os magos que visitaram Jesus disseram que tinha nascido o rei, e Herodes, com ciúme ou com a visão materialista e política, mandou matar muitas crianças lá em Belém. E ali em torno de Jerusalém, João estava ali pertinho, e quando nós visitamos, numa das vezes que eu subi, eu acho que são quase 200 degraus que eu contei, a subida para quem vai para a igreja da Visitação, que é uma igreja maravilhosa, onde Isabel, lá tem uma gruta, que fala-se que quando os soldados chegaram em busca das crianças, Isabel pegou João e entrou numa gruta. E tem lá a gruta, onde ela, entrando na gruta com João, ele ficou quietinho e disse que os soldados chegaram até a porta da gruta e desistiram e não tiraram a vida de João. A Igreja da Visitação é uma igreja que eu tive a oportunidade de levar o grupo lá, contar as histórias que eu estou falando para vocês. E depois eles desceram e eu fiquei com o Aguinaldo fazendo umas tomadas, porque a Igreja da Visitação é uma igreja que diferente, porque se trata de Isabel e Maria. Então a igreja tem uma espécie de genealogia das mulheres da Bíblia. É linda. Tem de Sara, aí você vai vendo nas paredes, assim, começando por a matriarca Sara, né? Depois Rebeca, até Raquel, todas as grandes mulheres da Bíblia. Ana, que foi uma ancestral, acho que bisavó, desculpe, eu não tenho certeza agora, mas me parece que foi bisavó do rei Davi, que é uma daquelas que entra na genealogia de Jesus. E essa igreja, ela tem uma energia
indescritível. Eu terminei praticamente me emocionando, eu e o Aguinaldo Mouta, lá de São Paulo, nosso companheiro de viagem, que fizemos muitas tomadas em Israel, acho que todos os locais de Israel nós filmamos, nós registramos e esperamos um momento, em qualquer hora, passar isso para vocês, para aqueles que não têm condições de ir lá. Mas ali você encontra esse marco da importância que João também foi desafiado de não sobreviver, mas ele tinha um compromisso com Jesus. E eu queria, partindo desse ponto, mostrar algumas coisas curiosas sobre Jesus, porque a gente fala pouco, os teólogos falam pouco sobre João o Batista, não deram a importância que ele merece, porque muitos inclusive falam que João não cumpriu a sua missão, que ele não era para ter sido degolado. Ele não terminou a sua missão e que ele teria ainda muita coisa a fazer se não tivesse sido morto. Mas tem uma passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 11, onde Jesus descreve quem é João. Se você tem alguma dúvida sobre a importância desse homem, escute Jesus. Veja o que ele diz no capítulo 11, o que Mateus narra. Quando Jesus acabou de dar as instruções a seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles, depois da escolha, que está no capítulo 10 de Mateus. E aí, João, ouvindo falar na prisão, ele já estava preso, nessa época, Herodes já tinha mandado prendê-lo, a respeito das obras de Cristo, enviou-lhe alguns dos seus discípulos para lhe perguntar: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Ora, a gente sabe que João, além de ter, a partir daí, antes desse momento, ele ainda foi ao Jordão, em Betânia do Jordão, lá perto de Jericó, e identificou Jesus antes de começar a sua missão, para se cumprir aquilo que Isaías tinha falado, da voz do que clama no deserto. Observe que João foi falado como Elias. Depois o profeta Isaías o vê pregando no deserto, como grande médium que foi. E ali perto de onde ele foi, visto quando era Elias, atravessando o Jordão, passando o manto para Eliseu e sendo levado ao mundo espiritual. Então, ele já havia identificado Jesus, quando ele disse que ele era o Cordeiro de Deus, lá em Betânia, de Jericó, um local que hoje, graças a Deus, está liberado. E a gente chega ali, não tem casas, não tem nada, só algumas igrejas, inclusive tem uma igreja em referência a João, uma igreja belíssima, de uma cúpula dourada, lá perto do rio onde separa Israel da Jordânia, e o ambiente é maravilhoso. E foi ali que Isaías, que ele seria a voz do que clama no deserto. E ele começa pregando, mergulhando as pessoas, pedindo às pessoas que mudassem, porque ele estava batizando com água, mas depois dele viria aquele que batizaria com fogo e que ele não era digno de atar as sandálias, as correntes de sua sandália. Então João teve uma ligação muito forte com Jesus. Nesse sentido, fala os estudiosos que ele foi estudar com os essênios, aprendeu todo o ritual do batismo com os essênios e foi para o deserto, ali próximo, em Jericó, para começar a sua missão. Então não é um homem morto dentro da Torá. Não é um homem morto dentro do Evangelho. Ele está presente na primeira, na segunda e na terceira revelação, como nós vamos ver ainda no nosso programa. E o que é que Jesus diz sobre João? Depois de todos esses registros, dessas anunciações todas, desse resumo que já fizemos, Jesus diz assim: ide a João e contar que ouvi e vedes. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por causa de mim. Ao partirem, aqueles que vieram perguntar, Jesus começou a falar a respeito de João às multidões. Agora vem a palavra do nosso mestre maior, dizendo quem é João. O que vocês foram ver no deserto, lá em Betânia de Jericó? Um caniço agitado pelo vento? Mas que foste ver um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas finas
vive nos palácios e não nos desertos, como ele vivia. Então, o que foste ver um profeta, eu vos afirmo que sim, e mais do que um profeta. Para Jesus, João era mais que um profeta. Ele é dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Ora, como está em Malaquias 3:1, como está Isaías, né? Então, o que é que Jesus diz assim? Depois disso, ele está dizendo que João é mais do que um profeta, é um mensageiro de Deus. E adianta, e acrescenta: eu vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João o Batista. E, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João, como Elias, até agora, o reino dos céus sofre violência. E violentos se apoderam dele, ou seja, o forte, pela força, se apoderam dele. Porque todos os profetas, bem como a Torá, profetizaram até João. Quer dizer, daí para cá não tem mais nada. E se vocês querem dar crédito, é ele, o Elias, que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. É Jesus que está falando que João não é apenas um profeta, é mais. É um mensageiro de Deus. Foi o maior judeu, porque feito filho de mulher, é uma expressão que se trata que o verdadeiro judeu é o filho de mulher, porque é a mulher que dá nacionalidade, não é o homem. Tá certo? Então, a mulher judia é quem dá a nacionalidade, porque se o judeu casar com uma mulher que não seja judia, seu filho não é judeu. Mas a mulher judia pode casar com quem casar, o seu filho será judeu. Então, Jesus está colocando João acima de todos os que pisaram esse planeta. Então, é preciso que a gente saiba valorizar e entender a importância desse homem. E não acabou por aí, porque nós vamos para um pequeno intervalo e já retornaremos para falar outras coisas a respeito de João. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, lembrando a você que nós temos nossas obras aqui e que você pode fazer os seus pedidos direto na Candeia, Boa Nova, ou aqui com a Ideia Editora, com o Magno Nicolau ou com a Ana, ou em São Paulo, na Grande São Paulo, com a Sinal Verde, com o Mário Suriano, lá em Guarulhos. Nós temos muitas obras de estudo sobre o Evangelho, sobre a primeira revelação. Essa obra, analisando as traduções bíblicas, já está com 70 mil exemplares vendidos e que nós estamos distribuindo, ou seja, colocando à disposição através da editora todas as nossas obras. É só fazer pedido www.ideiaeditora.com.br ou pelo telefone 083 3222 5986. Lá em São Paulo, 011 2409 1540. Faça os seus pedidos e tenha em mãos muita coisa sobre a Bíblia, os Evangelhos e o cristianismo primitivo, que é o ponto que nós defendemos como professor de judaísmo e cristianismo primitivo. Vamos falar mais alguma coisa sobre João. Eu queria lembrar a vocês, primeiro, capítulo 17 de Mateus. Transfiguração. Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte sobre uma alta montanha e ali se transfigurou. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Então nós temos três vultos: Moisés, Jesus e Elias. Três distintos seres espirituais de uma elevação muito grande. E aí ocorre todo aquele fenômeno. Pedro fica extasiado, querendo ficar ali, não mais se aparecer, não mais sair dali, queria construir uma tenda para Moisés, uma para Elias, outra para Jesus, e ficar todo mundo ali para sempre. Imagina a energia do ambiente que envolveram eles, que ele ficou nessa ansiedade de não descer dali. Mas, quando desceram do monte,
Jesus disse: não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Mestre, por que razão dizem os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Por quê? Tendo visto, segundo os estudiosos, o Messias Jesus já presente, os discípulos se admiraram que Elias não tenha desempenhado o papel de precursor que lhe era atribuído por Malaquias. E Jesus respondeu-lhes, olha a resposta de Jesus: certamente Elias terá de vir para restaurar todas as coisas, ou tudo. Ora, Jesus está dizendo que Elias já tinha vindo como João, e é possível que não tenha terminado a sua missão. Esse é o primeiro ponto. E ainda mais, ele teria ainda que voltar mais uma vez para restaurar todas as coisas. Mas voltar aí não seria obrigado ele voltar reencarnado. Esse é um ponto que eu queria deixar numa interrogação. Porque ele diz assim, olha o que é que ele diz sobre Elias, que ele disse que é o João Batista. Como ele já disse lá no capítulo 11 que nós lemos. Ele diz assim: eu vos digo que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. E aí também o Filho do Homem sofrerá da parte deles. Então os discípulos entenderam que ele se referia a João Batista, que não receberam bem e não o entenderam. Agora eu quero trazer para vocês essa colocação de Jesus. Na ceia, depois do lava-pés, depois que Jesus tinha dito que ia passar aquele último momento com os discípulos, aí ele diz assim: não se turbe o vosso coração, confortando os discípulos, né? Credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, eu vou preparar um lugar para você. E quando estiver preparado, eu os levarei comigo. Lá no versículo 15, ele diz assim, João 14, versículo 15, se me amais, observarei meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que ele vos dará outro Consolador, ou Paráclito, como diz o grego, para que convosco permaneça para sempre. Este Paráclito, Jesus chama de Espírito da Verdade, que o mundo não pôde acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis e permanece convosco, e permanece convosco. Ora, o que é que Jesus está dizendo? Eu só queria fazer aqui uma observação, que para aqueles que falam que o Espírito da Verdade é Jesus, como é que Jesus não foi conhecido no mundo? Porque ele disse que o Consolador seria o Espírito, chama de Espírito da Verdade. Como Kardec faz a pergunta, qual o teu nome? Me chame a verdade. Mas ele diz que o mundo não pôde acolher, o mundo não vê e nem o conhece. Será que Jesus está se referindo a ele mesmo, como Espírito da Verdade, que o mundo não conhece ele? Que as pessoas não sabem quem é Jesus? Eu estou só colocando pontuações, porque eu vejo, quando ele fala em Mateus 17, que Elias virá para restaurar todas as coisas, eu vejo que esse Espírito da Verdade, que o mundo não conheceu, que foi João, que foi maltratado, mataram, não aceitaram, que ele voltaria para restaurar todas as coisas. Porque ele diz que tem muitas coisas ainda para vos dizer, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Quando vier, olhe, quando vier o Paráclito, ele vos ensinará todas as coisas e relembrará todas as coisas que eu disse e vos ensinará coisas novas. E ele diz assim, é preciso que eu vá, porque se for, eu enviarei a vós. Então não é ele mesmo.
esse Consolador. E quando ele vier, restabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do erro, da justiça e do julgamento. Porque vou para o Pai e não mais me vereis, porque o príncipe deste mundo está julgado. Tenho muito ainda que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Então, o Espírito da verdade vai receber de Jesus a ordem para divulgar. E como ele disse que Elias viria para restaurar todas as coisas, eu não vejo por que a gente não compreender que esse Espírito da verdade trata-se de Elias ou João Batista, porque ele disse que ele não tinha terminado tudo e que voltaria. Essa é a minha humilde conclusão, que não é imposição. Não estou obrigando ninguém a acreditar, porque nós espíritas não podemos colocar... eu vejo Jesus como alguém que pudesse ser, por exemplo, vamos supor, o Espírito da Verdade, Jesus está acima, ele pode muito bem ter enviado o Espírito da Verdade, como enviou Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, enviou a terceira revelação com tantos espíritos iluminados, e ainda nos envia tantos seres, vamos dizer assim, iluminados neste planeta, como Madre Teresa de Calcutá, o Papa Francisco, Chico Xavier, Francisco de Assis, Basílio de Cesareia, tantos espíritos, Policarpo de Esmirna, toda aquela pleiade de espíritos que vieram encarnados, sobretudo na antiga Ásia Menor, aonde testificaram e ratificaram o Evangelho de Jesus. Então, eu entendo que João o Batista ainda não é exaltado ou reconhecido como deveria ser perante a primeira e a segunda e até a terceira revelação, porque ele está a serviço, sempre esteve a serviço de Jesus. Malaquias disse que ele viria preparar o caminho, o próprio pai dele, Zacarias, e o Isaías fala da voz do que clama no deserto, e esse Espírito marcou presença. Porque é que Jesus traz exatamente Moisés e ele na transfiguração? São perguntas que eu faço sem querer de forma nenhuma impor o meu raciocínio, que eu acho pequeno diante de tanta grandeza que nós ainda não entendemos. Não podemos chamar, eu diria assim, Jesus de rei, porque rei é uma qualificação material e o reino de Jesus não é desse mundo. O que nós podemos é fazer uma avaliação pequena, restrita, dentro do nosso campo visual e mental, que é muito pequeno diante da grandeza de Jesus. João Batista pregava no deserto. Mas o deserto não era apenas geográfico. Era espiritual. Ele chamava as pessoas ao arrependimento, à transformação, à mudança de rota. Hoje, não estamos também vivendo um deserto moral? Uma crise de valores? Uma transição silenciosa que exige posicionamento interior? Talvez o grande alerta não seja sobre quem João foi, mas sobre quem nós estamos sendo. Se ele voltou como Elias. Se retornou em outras missões. Se foi o Espírito da Verdade. O mais importante é compreender a mensagem. Preparai o caminho do Senhor. Essa frase não é do passado. É de agora. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa despertar. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. E siga com a gente nessa jornada de revelações e transformação espiritual.